Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se puder misturar esse aplauso com glória a Deus aí. Quebrou? Amém. Amém? Senhor é bom? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esther, no seu capítulo 5. A partir do versículo 1. Amém? No terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. E ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther, esperando lá fora no pátio, teve boa vontade para com ela, e estendeu-lhes o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele, tocou na ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Amém? Pode se assentar, amém? Se assente glorificando o nome do Senhor, dando toda a honra e toda a glória, porque o Senhor, Ele está aqui, e eu creio que o Senhor falará ao meu e ao teu coração aquilo que Ele tem para nós. Que o nome dEle seja glorificado, exaltado neste lugar. Nós damos toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor, porque Ele é majestade santa, Ele é soberano, Ele domina céus e terra, Ele tem controle absoluto de todas as coisas, inclusive da minha e da tua vida, para fazer aquilo que apraz ao coração dEle, não para cumprir aquilo que eu quero, nem aquilo que você deseja, mas para fazer a vontade dEle, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Quando eu perguntava para o Senhor o que Ele queria falar, o Senhor soprou ao meu coração: Esther. Mas aí quando eu estava estudando lendo sobre Esther, eu parei nesse capítulo 5 e eu parei exatamente aqui nesses versículos primeiros que eu li, sobre pátio. E aí o Senhor me fez lembrar do pátio ou átrio do tabernáculo, quando Moisés construiu. E o pátio ou o átrio fazia parte do tabernáculo, era o exterior do tabernáculo. Para se entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, precisava se passar pelo pátio ou átrio. E havia apenas uma porta, que era a porta do pátio, que dava acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo. E o Senhor foi ministrando sobre essa porta, sobre o átrio ao meu coração. Apesar de falar sobre Esther, de estudar, de estar em Esther, porque quando a gente estuda a história de Esther, nós vemos que esse livro se escreve na fortaleza de Suzã, sobre o reinado de Assuero, quando o povo, depois de estar voltando da Babilônia, do exílio, a primeira leva com Zorobabel, a segunda leva com Esdras e depois com Neemias. Algumas pessoas ainda ficaram na Babilônia. Algumas pessoas que construíram famílias, negócios lá, optaram por permanecer na Babilônia. E a família de Esther é uma delas. E todo o plano de salvação para o povo judeu se dá nesse livro aqui, através dessa mulher que se posiciona, que precisou com que o Senhor abrisse os olhos dela, para que ela se posicionasse, no momento em que talvez ela tivesse medo de se posicionar por ser mulher e estar entrando na presença do rei sem ter sido chamada. Mas o fato é que o pátio tem uma porta, e essa porta dá acesso ao lado de dentro do pátio, que dá acesso ao lugar santo, que dá acesso ao santíssimo lugar.
E a porta remete a Cristo. Cristo é a porta que todos nós precisamos entrar por ela. João, ele vai falar isso para nós. No seu capítulo 10, no seu versículo 9, ele vai dizer que Jesus, ele é a porta. Coloca para mim, por favor. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Se Esther não tivesse entrado por essa porta, não tivesse decidido entrar no pátio, de frente aonde o rei estava sentado, ela não teria encontrado salvação, nem para ela, nem para o povo judeu, que estaria ali, que provavelmente morreria por causa do plano maquiavélico de Amã. Ele é a porta, Jesus. Ele é a única porta. Não existe meio termo, duas portas. Jesus é a porta que eu e você precisamos entrar para encontrarmos salvação. Não existe outro termo, irmãos. Nós precisamos nos posicionar como Esther, num tempo difícil, num tempo onde há decretos de morte para o mundo e para pessoas da nossa família. Nós precisamos nos posicionar e entrar no pátio, e entrar na presença do rei, sem medo, sabendo que o rei estenderá o cetro dele para nós. Não use de desculpa como Esther. Tem um mês que o rei não me chama. Homem e mulher não pode entrar sem ser chamado na presença do rei. O acesso foi liberado para nós. A graça nos permite entrar no santíssimo lugar. Passe por essa porta. Entre no pátio, entre no átrio. Se lave na pia de bronze. Sacrifique no altar de bronze. E vá até a presença do Senhor. Vá até o Senhor buscando salvação para você e para os seus. Porque o plano do diabo é de matar, é de roubar e é de destruir, tal como Amã. Mas se eu e você não nos levantarmos nesse tempo, infelizmente ele vai conseguir com alguns de nós. Mas foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, para trazer salvação para nós e a nossa casa. Então não se cale, não se detenha diante das afrontas do inimigo. Mas se levante, se posicione e entre na presença do rei. Porque o rei está esperando eu e você nos posicionarmos e estarmos diante dele, sem medo. Simplesmente nos vestimos de vestes sacerdotais, vestes reais, e entrarmos na presença do rei. Ah, mas o que é que vão falar? Não se importe com o que vão falar. Se importe com o que o rei pensa de você. Esther foi alguém que achou graça aos olhos do rei. Tantas mulheres bonitas ali, tantas moças virgens e formosas poderiam ter atraído graça aos olhos do rei. Mas ela encontrou benevolência e graça diante de todos que a viam. Ela atraiu os olhos daqueles que a viam, porque era plano do Senhor. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou porque Ele tem um plano para mim e para a tua vida, o plano perfeito de salvação dEle. E nós não podemos nos calar nem nos deter. Quando você olha para a história, você entende que Esther e Mardoqueu eram pessoas que, mesmo estando na Babilônia, mesmo estando ali em Suzã, eles não perderam a identidade deles. Quando Amã vai acusar Mardoqueu, ele vai dizer: há um povo que não se dobra às leis do teu reino, ó rei. Eles não se fazem conforme aquilo que a gente faz. Por quê? Romanos vai dizer para nós, Romanos 12: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que o autor está dizendo para nós: não perca a sua identidade com o mundo lá fora. Esther e Mardoqueu estavam naquele lugar, mas não pertenciam àquele lugar. A identidade deles não era daquele lugar. Ele não era povo daquele lugar. E eles não deixaram se corromper pelas leis e costumes daquele lugar. Eles não deixaram a mente deles serem transformadas por aquele lugar. Mas eles manteram a identidade deles firmes no Deus de Israel, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não perca a sua identidade. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. A nossa identidade é do céu. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Então nós não podemos ser transformados por esse mundo.
Nós não podemos estar conformados com as leis desse mundo, ser mudados por esse mundo. A nossa mente precisa estar sendo renovada todos os dias pelo céu, pelas leis do céu, não por esse mundo. Não deixe o plano do diabo se infiltrar na tua mente, mas renove-se no Senhor todos os dias. Busque forças no Senhor. Peça graça ao Senhor. Peça sabedoria ao Senhor. Peça para Deus direcionar a tua vida. Nós sabemos que o mês de fevereiro é um mês terrível. As pessoas celebram o carnaval, as pessoas têm sua mente transformada lá fora. Até muitos cristãos se deixam dominar pelo Deus desse século. Mas eu e você, no mês de fevereiro, como Esther, precisamos nos levantar e nos posicionar para entrar na presença do Rei, para que decretos sejam revogados, para que sentenças de morte sejam anuladas e o nome do Senhor seja glorificado. E pessoas sejam tiradas das mãos do inferno e libertas no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Não temeis o que o inimigo possa fazer, irmãos, mas confiai no Senhor. Se levante, se posicione. Deixe o Senhor cumprir o plano dele na tua vida. Não se acovarde só porque você está na igreja. Esther estava no palácio, mas estar no palácio não a livraria de morrer, ela e a sua casa. Se ela não se posicionasse, ela e a casa dela pereceriam, porque aqui diz: ela precisou se posicionar. Ela precisou entender que ela não fazia parte daquele povo. Ela fazia parte do povo de Deus. E pelo povo ao qual ela pertencia, ela tinha que se levantar para buscar a graça do Senhor. Então nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos nos posicionar para que nós e a nossa casa não venham perecer, mas para que salvação venha entrar no nosso lar e na nossa família. E não só na nossa família, mas no mundo aí fora. Tantas pessoas perdidas, tantas pessoas precisando de salvação, tantas pessoas entregues à mercê do inimigo. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, irmãos. Nós precisamos verdadeiramente clamar ao Senhor até que Ele venha. Nós precisamos buscar a face do Senhor, para que assim como o Senhor teve misericórdia de mim, de você, Ele também tenha misericórdia de outras pessoas. Nós precisamos mostrar essa porta, que é Jesus, para que as pessoas entrem por essa porta e achem salvação através dessa porta. Encontrem Jesus como o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele é o único meio pelo qual nós temos acesso a Deus o Pai. Não existe outro meio. Ele é a porta que leva ao Santíssimo Lugar. Ele é a porta que te dá acesso à presença do Senhor. Entre por essa porta e você vai encontrar vida. Você vai encontrar abundância de viveres. Você vai encontrar deleites no Senhor. Somente por essa porta. E é essa porta que nós precisamos levar. Sem medo, mas saber que o Senhor está assentado no alto e sublime trono. E Ele se levantará em favor daqueles que o buscam. Ele se levantará em favor dos seus filhos, daqueles que se posicionam para buscá-lo, para temê-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo. O Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para esse tempo. Quando o inimigo soprar mentiras ao teu ouvido, dizendo que você não vai dar em nada, que você não vai conseguir, fale bem audível para ele ouvir. Foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para esse tempo que o Senhor me chamou. Não se acovarde. Não deixe as afrontas do inimigo te cegarem. Mas fale: o Senhor me chamou para esse tempo. Um certo dia, quando eu morava na casa da minha sogra, eu costumava orar de madrugada. E o Senhor disse para mim: vá lá fora no quintal orar. E eu falei: Senhor, já é 2:pouco da manhã. Está muito tarde para mim ir lá e dobrar os joelhos. E o Senhor: vai lá fora orar. E eu fiquei com medo, porque o portão lá não tinha chave. E então todos que quisessem entrar poderiam abrir o portão e entrar. Tanto pessoas boas quanto ruins tinham acesso àquele quintal.
E eu falei, Senhor, é 2:30 da manhã. As pessoas podem vir de todas as partes, entrar nesse quintal, e sempre aparecia alguém estranho lá. Mas o Senhor disse, vá lá orar, porque eu te chamei para esse tempo, foi para isso que eu te chamei. E eu lembrei dessa passagem de Esther, e imediatamente eu fui orar, mesmo com medo, eu dobrei o meu joelho naquele quintal e comecei a orar ao Senhor. Irmãos, eu não perguntei para quê, por quê, o que o Senhor queria, o que Ele ia fazer, o que Ele fez. Eu simplesmente obedeci, dobrei meu joelho e fiz aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. E eu sei que o Senhor deve ter enviado socorro e livramento para aquele lugar, naquele momento. Porque senão o Senhor não teria me mandado orar naquela hora. Alguém precisava de oração. O fato é que nós precisamos ter ouvidos sensíveis à voz do Senhor, como Samuel. Estarmos dispostos a nos levantar e a dizer, fala que o teu servo ouve. Não importa a hora, não importa o momento, não importa o lugar. Estarmos prontos e preparados para dobrarmos nossos joelhos, levantarmos a nossa voz e clamarmos ao Senhor e fazermos a vontade do Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Não tenha medo, mas importa temer a Deus. E fazer a vontade do Senhor. Eu estava orando na minha casa, na madrugada do dia 31 para o dia 1º, 5 horas da manhã. E de repente, quando eu desci as escadas, eu vi um grito de socorro. E a pessoa gritava, socorro, me ajuda. Eu parei para ouvir, para ver de onde vinha. E alguns minutos depois, essa pessoa gritou de novo, socorro, me ajuda, alguém está me mantendo trancada aqui dentro. Era 5 e pouco da manhã. Eu olhei, não vi ninguém, e eu, Senhor, parei para ouvir, para ver se a pessoa continuava gritando. E eu fui orar, fui clamar ao Senhor para que aonde essa pessoa estivesse, seja ela quem for, o Senhor enviasse socorro e livramento para ela. Se eu estivesse dormindo, irmãos, o Senhor não teria usado a minha vida para orar, para ser intercessora dessa vida que estava precisando de socorro naquele momento. Eu não sei quem era, onde ela estava, o que ela está fazendo, quem a trancou. Eu sei que ouvi o grito e a voz dela audivelmente, pedindo socorro 2 vezes. E eu comecei a orar ao Senhor, para que o Senhor enviasse socorro e livramento, seja ela quem fosse, aonde ela estivesse. Porque o que o Senhor precisa é que eu e você estejamos posicionados no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, que é a vontade dEle. É para isso que o Senhor quer que eu e você nos levantemos e nos posicionemos, para que eu e você sejamos canal de bênção nas mãos do Senhor. Porque não importa só o meu umbigo, irmãos, não é só a minha salvação, não foi só para me salvar. O Senhor me chamou para levar salvação através dEle para outras vidas. Eu não posso só ficar sentada no meu mundinho achando que só eu já está bom. Eu preciso me levantar, porque há todo um reino precisando de salvação. Há todo um povo que precisa ser salvo. Não é só a minha, não é só a tua vida. Não pense que só você já basta. Não é sobre mim e não é sobre você. É sobre o Senhor, é sobre o plano perfeito de salvação, é sobre a cruz, é sobre Cristo, é sobre a porta que é Jesus, é sobre anunciar essa porta, é sobre levar esse caminho e declarar essa verdade, essa vida que salva, que liberta e que transforma. Deus não morreu em vão na cruz, Ele não entregou o seu Filho em vão por nós, irmãos. Foi para um plano de salvação. Jesus morreu naquela cruz para anular decretos de morte. Porque havia uma sentença de morte para mim e para você, tal como havia para o povo judeu naquela época. E Jesus se levantou, Ele veio ao mundo, Ele foi morto, Ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Para que o decreto de morte, a sentença de morte que havia contra mim e contra você fosse anulada, fosse revogada, e um decreto fosse levantado, onde eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E nós não podemos fazer pouco caso do sacrifício de Jesus. Nós precisamos fazer valer a pena esse sacrifício. Nós precisamos nos posicionar, nos levantarmos como Esther e fazer a vontade do Senhor. Cumprir o nosso chamado com excelência. Porque o Senhor não te plantou no lugar onde Ele te plantou para você ser apenas uma planta sem vida.
O Senhor não te plantou para ser uma plantinha. O Senhor te plantou para você ser uma árvore com raízes. Essa planta está aqui há anos. Ela nunca deu fruto e ela nunca vai dar fruto. Mas uma árvore, ela sempre dará frutos, porque ela tem raízes. E Deus não te chamou para ser uma planta seca, de aparência. O Senhor te chamou para ser uma árvore frutífera na presença dEle. Que você dê frutos, frutos dignos de arrependimento. E que o teu fruto permaneça. Talvez não seja essa a palavra que você queria ouvir. E o Senhor mudou muita coisa aqui daquilo que eu estudei. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, nem a tua vontade. Por mais que muitas vezes eu fale para o Senhor, por que, Senhor, as palavras são tão duras? Não é a minha vontade, nem a tua vontade, é a vontade do Senhor. Então, se você gosta ou não goste, vai falar com o Senhor. Vá se entender com Ele. Porque foi Ele que ministrou ao meu coração essa palavra. Da mesma forma que Ele está te corrigindo, Ele também está me corrigindo. Não adianta a gente tentar fugir como Esther, de fazer a vontade do Senhor. Deus nos encontra, irmãos. Deus nos encontra e nos coloca no caminho certo, para cumprir a vontade dEle, queira você ou não. E é melhor fazermos de boa vontade. É melhor nos levantarmos de boa vontade, para fazer a vontade do Senhor. E que esse mês de fevereiro, eu e você, sejamos Esther, sejamos luz, sejamos sal da terra, sejamos homens e mulheres posicionados no lugar certo, para cumprir a vontade do Senhor, para anular decretos, para sermos voz do Senhor, para sermos alguém que vai levar a porta, que vai mostrar essa porta, que vai anunciar esse caminho para aqueles que precisam, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E que o Senhor abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.